Titi em terra, é um texto conhecido de todos, onde nos fala sobre a vida de José. O texto nos fala, a Bíblia nos fala que José era o 11º dos 12 filhos de Jacó, aonde José nasceu de um relacionamento entre Jacó e Raquel. Também José foi fruto de oração da sua mãe Raquel, certo? Onde nós temos aí que a sua história mistura-se com a de Jacó, que mais à frente nós vamos, certo? Nós temos o conhecimento que se chamava Israel. Mas nós lemos aqui que José, com a idade de aproximadamente aí 17 anos, era apenas um jovem saindo da sua adolescência, era amado por seu pai com distinção dos seus irmãos. Mas quando nós observamos aqui, José aparentemente era mais atraído, certo, pelo amor de Jacó em relação aos outros filhos. E quando nós temos aqui a história de José, nós percebemos que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge do controle de Deus, certo? Nós estamos passando por uma dificuldade, onde nós temos aí uma questão dessa pandemia, coronavírus, mas nós precisamos estar ligados que Deus não nos abandonou, certo? Deus continua o mesmo, o controle está nas mãos de Deus. E assim também nós observamos a vida de José e vemos que José, vendido pelos seus irmãos, ele teve alguns sonhos, e o sonho que nós lemos na Bíblia é que José estava o quê? Atando um molho no meio do campo. E quando ele estava atando o molho no meio do campo, certo? Diz que o molho dele ficava em pé e o molho dos seus irmãos, o que acontecia? Os arrodeava o molho que era de José. Mas só que a situação não ficou por aí. Nós temos José, onde teve um outro sonho, onde diz que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante José. E nós observamos que José foi vendido pelos seus irmãos porque os seus irmãos o invejavam. É importante a gente notar que Deus mostrou para José o quê? Que ele mais à frente poderia governar. Mas uma coisa é que quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos José passando por grandes dificuldades. E isso Deus não mostrou para José. Deus não mostrou para José que ele seria vendido pelos seus irmãos. Deus não mostrou para José que ele iria parar na casa de Potifar. Deus não mostrou para José que ele iria para o cárcere, certo? Porque Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus faz todas as coisas. E quando nós observamos aí a questão de repetição de sonho, nós temos aí um escrito do Dr. Russell Shedd que diz que o significado deste sonho era a predominância de José sobre os seus irmãos e a sua preeminência sobre toda a casa de Israel. Deus já estava preparando a vida de José para livrar assim Israel de uma futura fome. Deus já estava preparando José para passar por dificuldades. E nós precisamos ter em mente que existem momentos nas nossas vidas em que tudo parece noite, mas nós precisamos também entender, como diz lá em Salmos de número 30, verso de número 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o quê? Pelo amanhecer. Certo? E a noite que nós precisamos entender é o que acontece nas nossas vidas, o que acontece quando nós parece que tudo está perdido, aí é onde entra a situação de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode fazer tudo, um Deus que faz tudo quanto lhe apraz. E quando a gente olha para a vida de José, José enfrentou a dor do desprezo dos seus irmãos, José enfrentou assim o desprezo, ou seja, o abandono dos seus irmãos. José enfrentou a dor de sentir-se como objeto descartável, aparentemente para os seus irmãos, mas para Deus, José estava dentro do plano que ele tinha
executado. Nós temos aí a questão, José foi vendido pelos seus irmãos, mas antes de ser vendido, o que aconteceu na vida de José? José foi jogado dentro de um poço. Às vezes as pessoas podem tentar jogar dentro de um poço, as pessoas podem tentar dizer que não tem saída. As pessoas podem tentar dizer que acabou, mas a última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem escreve é Deus. E Deus tem o controle de tudo. Não adianta a gente ficar angustiado por essas coisas. Isso é o normal do ser humano, ficar angustiado, mas nós precisamos confiar em Deus, que Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua nos guardando, e tudo aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem para executar nas nossas vidas, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. A gente vê, José suportou até Deus agir. Quando mais Deus estava com ele. A presença de Deus estava com José. A presença de Deus era real na vida de José, porque José foi vendido, mas a presença de Deus estava com ele. A presença onde ele estava, a presença de Deus estava. E nós temos a certeza, cada um na sua casa, a presença de Deus também está. A presença de Deus está sobre a sua vida, a presença de Deus está sobre tudo aquilo que Deus tem para você. E quando nós observamos que José foi vendido, nós vemos aí, José foi para onde? Na casa de Potifar. José foi tentado, mas mesmo assim, em meio a tantas dificuldades, em meio à tentação, José não cedeu, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus santo e um Deus que podia todas as coisas. Nós observamos que José foi para o cárcere depois. E quando José foi para o cárcere, o que aconteceu? Ali, antes de José, nós observamos que o padeiro e o copeiro, eles tiveram sonhos, e assim o que aconteceu? José ali, ele interpretou aqueles sonhos, mas só quando chegou o momento onde um foi morto e o outro foi liberto daquela situação onde estavam, porque eles pecaram, eles erraram, e José falou: olha, lembra-te de mim quando estiveres na presença de Faraó. Aí nós temos aí a Bíblia dizendo que desde o tempo José passou ainda 2 anos na prisão. Pode passar o tempo que for, irmãos. Pode passar 2 anos, pode passar tantos anos, mas você pode ter certeza que a promessa de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. E quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, Deus nos encoraja a continuar, a perseverar, mesmo em diante da dor. A dor não é final. A dor nos ensina, tudo aquilo que Deus nos ensina tem um propósito pedagógico. Deus quer nos ensinar algo. Deus quer, como foi falado aí se não me engano, pelo pastor Walter Lúcio, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus faz o quê? Ele ouve, ele abre, ele atende o seu povo e assim sara a terra. Nós temos um Deus que pode tudo, um Deus que tem o controle de todas as coisas, um Deus que mostrou para José o que ele estava fazendo, e às vezes nós não entendemos o que Deus pode fazer, porque às vezes a gente parece que Deus fala tanto, de várias maneiras, Deus se revela de várias maneiras. Mas uma coisa nós precisamos entender é que tudo aquilo que Deus fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai fazer todas as coisas. Se Deus falou, Deus vai cumprir todas as coisas. E precisamos ter em mente, não foi algo que aconteceu na vida de José aqui, não foi algo que ele quis, mas Deus conduziu a essa situação. Para quê? Para que mais à frente Israel
pudesse ser livre de uma coisa maior, ou seja, de fome. E quando chegou ali, nós precisamos entender o que José interpretou o sonho, mas só que não acabou por aí. José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, mas José teve um momento que ele teve que interpretar sonhos na vida de Faraó. E quando José interpretou os sonhos que Faraó teve, aonde foi o quê? Vacas magras e vacas gordas, milhos, espigas boas e espigas boas, certo? Então nós precisamos ter em mente o quê? Já está acabando o nosso tempo, mas Deus tem o controle de tudo. Deus estava levantando José como governador do Egito. E nessa tarde, Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar orando, vamos continuar neste propósito, em nome de Jesus Cristo. Um abraço a todos. Amém.